Estamos de volta com uma reportagem especial sobre a TV Câmara Jacareí, que participou do 7º Fórum de TV Internacional, o TV Morfoses. E o próprio Daniel Mendes esteve no evento que consagrou a nossa emissora como o primeiro canal legislativo municipal a contar aí com uma ferramenta de interatividade. Especialistas em TV digital interativa, pesquisadores internacionais e diretores de veículos de comunicação, além de alunos e vários convidados, participaram da 7ª edição do Fórum Internacional de Televisão, TV Morfoses, no auditório da Universidade do Vale do Paraíba. Na verdade, é um grande encontro para se discutir televisão fazendo televisão, porque são programas de televisão onde debatemos sobre vários assuntos de televisão. O principal é discutir o que temos que fazer, né? Que tipo de incentivo é necessário que seja feita à indústria audiovisual no Brasil, o que já foi feito, o que tem que se fazer pela televisão pública brasileira. Com o tema Desafios para a Televisão Multitelas, o fórum discutiu o panorama atual e o futuro da indústria audiovisual no Brasil e na Iberoamérica. Eu acho que as TVs públicas têm um grande desafio, que é tentar aumentar a comunicabilidade com o grande público brasileiro. Porque o brasileiro espera muito conteúdo e conteúdo de qualidade. A interatividade ajuda nessa proximidade. Durante a 7ª edição do Fórum Internacional de Televisão, o desenvolvimento de novas metodologias foi debatido. Destaque para a TV Câmara de Jacareí, que lançou em parceria com a Universidade do Vale do Paraíba tecnologias pioneiras no país. Bem, a questão da interatividade pela televisão digital e a TV Câmara sendo a primeira TV Câmara do Brasil a utilizar a interatividade, para a gente foi uma parceria de muita alegria, porque na verdade conseguimos juntar os esforços, né? Onde a TV Câmara entendeu, né, as condições que nós tínhamos para trabalhar, né, e como nós poderíamos trabalhar desenvolvendo de uma maneira que, na verdade, nós consideramos até bastante simples, mas com resultado em termos de utilidade pública muito grande. Então a TV Câmara Jacareí serve como modelo, um caso de sucesso aqui nesse evento, de um veículo que está disponibilizando por meio de interatividade mais informações para o telespectador. Então, através da TV Câmara, através de seus produtos audiovisuais, com a TV interativa, o telespectador vai poder acessar ali no menu de interatividade da sua TV digital mais informações sobre o funcionamento da Câmara, sobre os trabalhos legislativos e sobre os vereadores. A interatividade promove a cidadania por meio da aproximação entre o telespectador e o veículo. A interatividade passa a ser um elemento que agrega a relação do telespectador com o veículo. Não é? Ele agrega um valor a mais porque o telespectador passa a ter com a interatividade uma relação com o veículo de instrumento de intervenção na realidade. A interatividade traz a possibilidade da participação no momento do que está ocorrendo, o fato, a denúncia, a questão sendo veiculada, ele poder opinar, comentar, tirar dúvidas. Então eu acho que reforça o seu conteúdo, a sua capacidade de interação e de cidadania. Para o diretor de comunicação da Câmara, Elton Rivas, esse é o primeiro passo para a integração entre o aparelho de TV e a internet. Já a partir desse ano, todos os aparelhos vão estar com esse sistema já, com o Ginga, que vai permitir que no futuro próximo as pessoas não só acessem informações complementares, como é o que a gente está disponibilizando agora, e também possam migrar da televisão para a internet, que é o caso dessa ferramenta que a gente está oferecendo através do QR Code, como também pelo aparelho televisor, pelo controle remoto, elas vão poder inclusive até gerar conteúdo. Então, pensando nisso, é mais uma ferramenta que traz a população para trabalhar junto com a Câmara. Então a TV Câmara é muito importante porque aproxima o veículo público, as TVs públicas da população. Eu dou os parabéns à TV Câmara de Jacareí, porque vocês estão sendo pioneiros nisso. Eu acho muito importante que essa preocupação do Poder Legislativo Municipal em permitir que a sociedade também tenha, digamos assim, uma participação nas decisões, né, como se fosse quase que um controle da sociedade, uma fiscalização da sociedade sobre seus representantes.
Os direitos das crianças e adolescentes também foram temas do nosso NJ ao longo do ano. E a reportagem de Daniel Mendes traz detalhes sobre esses direitos e reflete sobre o cumprimento das diretrizes. Jogar bola, correr, pular, conversar, enxergar em tudo motivo para se alegrar, seja de um jeito tímido, corajoso ou simples. Isso é ser criança. Ao nascer, toda criança já é um cidadão. Independente da raça, cor, sexo ou religião, ela possui direitos fundamentais garantidos, como, por exemplo, brincar. E quando fala dos direitos da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz os direitos fundamentais da criança. Entre eles, a lei reconhece inclusive o direito a brincar. É interessante porque a todo direito corresponde uma obrigação e um dever. A criança tem o direito de brincar, direito ao lazer, direito ao esporte. São direitos consagrados e fundamentais. E que o poder público e a família e a sociedade é obrigada a dar essas oportunidades para a criança. Direito que, muitas vezes, infelizmente tem sido substituído pela triste realidade da violência. Para a gente que aqui trabalha no Conselho, essa realidade não é nada distante, né? Nós convivemos diariamente com denúncias. Muitas vezes a denúncia não é verdadeira, mas na maioria das vezes tem algum fundamento, né? Então é constante, diariamente nós atendemos diversas famílias com questões relacionadas à negligência, violência doméstica, maus tratos, violência sexual. Dura realidade que nasce onde deveria ser o berço da segurança para toda criança. O maior violador do direito da criança e do adolescente também é a própria família de origem. A gente caracteriza como violência, né? Não necessariamente a violência física, né? Mas a violência psicológica, maus tratos, negligência. Segundo o psicólogo, os grandes aliados à violência familiar são as drogas. Hoje, devido ao uso da droga e principalmente o crack, né, a gente vem percebendo que em vários momentos as crianças têm sido colocadas mais em risco ainda, né, acabam sendo expostas a determinadas coisas que não são propícias para uma criança passar, para uma criança ver. A droga acaba sempre sendo pano de fundo para todas as grandes mazelas do mundo, não é? Junto com o uso de droga, e nisso inclui inclusive o álcool, dependentes químicos de modo geral, vem a questão envolvendo violência à mulher, aumento de criminalidade, aumento de violência, maior taxa de desemprego e, consequentemente, atividades clandestinas ou ilícitas e, junto com tudo isso, a violência doméstica dentro de casa e a negligência e algum tipo de maus tratos às crianças e aos filhos desses relacionamentos. Para o especialista, romper o medo e quebrar o silêncio são as formas de garantir melhor qualidade de vida para as crianças em situação de risco. Acontece isso frequentemente, né, das pessoas terem um certo receio de denunciar, né, de não acionarem o Conselho Tutelar, que é um órgão de garantia de direito, né, que vai até a residência apurar se esse fato é verdade, o que pode ser feito para essa criança para garantir o direito dela, porque ela tem o direito de conviver num ambiente livre de riscos biopsicossociais, ela tem o direito de ser educada, de ter saúde, de ter carinho, de ter afeto. Se tem algo que eu gostaria de falar para a comunidade de Jacareí, alguma orientação que eu poderia dar, é que cada uma dessas crianças que a gente vê hoje é o futuro dessa cidade, é o futuro desse estado, é o futuro desse país. Cuidar bem das nossas crianças representa é o famoso plantar, para a gente colher mais para frente. Voltar o olhar para uma criança em situação de risco é fazer o bem. A nossa Constituição Federal, bem por isso, determina que a criança tem prioridade absoluta. É a única previsão constitucional, no âmbito constitucional de prioridade absoluta é da criança e do adolescente, em todo o nosso ordenamento jurídico. É preciso garantir o maior direito de todas as crianças, o direito de ser criança. E um fato inusitado foi alvo de uma reportagem da TV Câmara Jacareí. O administrador de um prédio prometeu doar o dinheiro economizado com a limpeza das pichações, caso os pichadores não agissem mais. A repórter Mayara da Mata foi conferir de perto essa história que vem dando certo. Cláudio Marcelino administra um prédio em Jacareí.
Há 6 meses, o empresário se destacou por uma atitude diferente ao lidar com as frequentes pichações que sofria no local. Cláudio instalou uma placa solicitando a ajuda dos pichadores. Nela, a informação de que o dinheiro economizado com as tintas para a pintura do prédio são doados para uma instituição de caridade do município. Aí resolvemos colocar a placa com o intuito de informar a esses pichadores que a gente ajuda uma instituição de caridade, que todo o dinheiro economizado com a pintura é revertido para ajudar a JAN, que é a Jacareí Ampara Menores. Além da placa, Cláudio deixa disponíveis as notas fiscais como comprovantes de contribuição à entidade. E o empresário destaca que a ideia já rendeu bons resultados no local. A gente tinha pichações de 15 em 15 dias, era mais ou menos essa média. Depois que a gente resolveu colocar a placa, esse número caiu, eu diria que de 2 em 2 meses tem uma pichação pequena, né? E a gente contribui todo mês com a JAN. Então, meses em que tem algum grafite, alguma pichação, a gente deposita um valor para a JAN um pouco menor, mas não deixa de depositar. E meses em que não tem pichação, a gente faz depósitos maiores. Depósitos esses que variam de R$100 a R$300 por mês. Emerson trabalha nesta oficina de carros que fica na mesma rua do prédio comercial. Por aqui, os prejuízos são visíveis e constantes. A gente está aqui e não aguenta mais fazer a pintura aqui no prédio, né? Porque se você fizer o logotipo da sua empresa, eles vêm perigoso até pichar em cima e você nem valer nada do que você fez o esforço aí de estar fazendo sua propaganda, sua oficina, né? Mas tá difícil trabalhar por aqui com essas pichação, hein? É uma semana mais ou menos de pintura, já vem a pichação para estourar, é uma semana. Andar pelas ruas e se deparar com este tipo de situação pode até ser comum no dia a dia. Mas isso só pode ser sentido de verdade por quem é vítima dos prejuízos acarretados com o ato da pichação. Seja em prédios públicos ou áreas de lazer, normalmente o ato acontece quando o local é recém-pintado. Jacareí conta com a lei anti-pichação, que passou a valer este ano. A lei é fiscalizada pela Guarda Civil Municipal. Com o advento dessa legislação, que é de maio desse ano, que acrescentou ao Código de Posturas punição para quem faz pichação. Quem fiscaliza hoje é a Diretoria de Fiscalização de Posturas, mas ela tem em conjunto com a Guarda Municipal. A grande dificuldade nesse tipo de situação é a identificação dessas pessoas que picham. Segundo o diretor de fiscalização, com a lei anti-pichação foram registradas 20 autuações no município e os infratores que cometem o ato recebem multas. Além da aplicação da multa do Código de Posturas, que é uma multa de 24 VRMs, que é o equivalente a R$ 1.197. Ela também responde aí pelo crime, que é um crime ambiental que envolve a matéria. Com a vinda dessa legislação, nós já fizemos 20 autuações no município. Foram identificados 20 infratores e, por consequência, nós multamos. Não adianta só ter a lei, né? Você tem que ter a conscientização da população, a conscientização do povo de Jacareí. A forma de a gente colocar a placa é um recado para os pichadores, evitando que eles cometam esse ato. Que no caso quem sai prejudicado é o povo, né? Isso aqui é uma poluição, na verdade, né? E em outra reportagem da TV Câmara Jacareí, esclarecemos sobre os benefícios do parto natural e os perigos da cesariana. A nossa repórter gestante, Cibele Sugano, trouxe dados de uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Saúde. Reveja como foi. Surpresa ou hora marcada? Quando chega a tão esperada hora do parto, muitas mulheres simplesmente não querem esperar. Parto normal, porque eu gosto do natural, normal. Parto normal, fiz cesárea. Tanto normal como cesárea, porque eu tive 4 filhos. Parto cesárea. 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 Foi cesárea. Normal. Foi cesárea. Cesárea foi uma escolha pessoal. Eu tive algumas amigas que não foram felizes no parto normal. Eu tinha tudo para ter parto normal, mas eu quis antecipar minha gestação. O parto cesáreo pode ser conveniente e aparentemente facilita a vida de mães e médicos. O Brasil e o Chile
são os países em que se faz mais cesariana. Existe um problema cultural dos próprios médicos e das gestantes. Envolve o lado médico, que precisa estimular mais o parto vaginal, e da própria gestante. Existe uma cultura brasileira de que o parto cesárea doeria menos, teria menos complicações. De uma certa forma, existe uma comodidade para a paciente e para o médico em fazer o parto cesariana. Mas o que poucas mães sabem é que a cesárea pode trazer algumas complicações para o bebê, como por exemplo... Na cesárea que entrou em trabalho de parto, quer dizer, aquela mulher que teve o trabalho de parto, mas precisou fazer cesárea, a recuperação do bebê é um pouco mais lenta, a adaptação do bebê. E na cesárea de hora marcada, quer dizer, aquela cesárea que foi agendada por algum motivo qualquer, porque o neném estava sentado, enfim, uma cesárea agendada, a recuperação do bebê demora muito mais, a adaptação é mais demorada. Conclusão, o parto vaginal, o estresse do parto, ele traz benefícios para a adaptação do bebê aqui fora. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está realizando de 24 de outubro a 23 de novembro uma consulta pública que visa conscientizar as gestantes sobre os custos e riscos do parto na modalidade cesárea. A consulta visa diminuir o número de cesarianas no Brasil. Segundo a ANS, 84% dos partos em rede particular são cesáreas. Eles equivalem a 55% dos partos realizados no país de maneira geral, bem acima dos 15% permitidos pela Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, não pode estar em sofrimento fetal, não pode ter o líquido meconial, são condições que indicam que o parto deverá ser cesariana. E na contramão desse movimento que visa diminuir o índice de cesáreas, há muitas mulheres que estão optando pelo chamado parto humanizado. A doula vem do grego, mulher que serve. A doula está ali justamente para isso, para dar esse apoio emocional, físico, de carinho, ajuda também com massagens, né, para aliviar as contrações do trabalho de parto, sugere posições que facilitam a descida do bebê. O parto humanizado, ele é um processo, não é um tipo de parto. Então, o processo de humanização do parto é um processo pelo qual a equipe, profissionais, a própria família entende que o parto tem uma fisiologia natural do corpo da mulher e do tempo do bebê. Então, o parto humanizado é aquele parto onde se respeita esse tempo, se respeita essa fisiologia. Eu não queria sofrer nenhum tipo de intervenção, então, como eu estava com o meu pré-natal certo, tudo correndo bem, eu tinha essa possibilidade de fazer em casa, porque quando tem alguma coisa errada, elas encaminham para o hospital. E eu não queria sair de perto da minha família, não queria pôr a minha filha em risco nas bactérias que tem no hospital. Eu tive o parto em casa com o auxílio de uma enfermeira obstetra, que fez o meu segundo parto, uma doula, uma outra enfermeira também que assistiu e auxiliou. Elas levaram uma banheira inflável que é específica para parto. Ela é bem acolchoada, você encaixa nela, é bem confortável mesmo. Eu preferi fazer no meu banheiro por conta da praticidade depois para jogar água e foi bem tranquilo. Para saber mais sobre a consulta pública da Agência Nacional de Saúde, consulte o site www.ans.gov.br. Veja a seguir, Câmara faz sessão solene para homenagear a melhor idade. O NJ Retrospectiva 2014 volta já já.